Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 12, os versículos 4 e 5. No início do mês, nós começamos essa palavra em Romanos e estivemos justamente aqui dentro desse texto de Romanos capítulo 12. É como se a gente estivesse voltando um pouco no tempo agora para avançar dentro justamente desse contexto ou do texto propriamente dito. Romanos capítulo 12, os versículos 4 e 5. Mas nós vamos ler o 3, porque o 3 é o início dessa perícope, ou do parágrafo, para que a gente possa, então, estar entendendo melhor o que o texto está nos dizendo. E diz assim, Romanos 12, de 3 a 5. Porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Amém? Apesar do texto continuar, nós vamos parar aqui nesse versículo. E lembra que Paulo está fazendo? Ele está entrando agora com um desafio para os irmãos de Roma. O desafio de viver uma vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Engraçado é que aquela igreja precisava ouvir isso. Precisava entender que não é só fazer por fazer, mas é fazer de coração, sabendo por que está fazendo, e está fazendo para a glória do Senhor. Está fazendo para Deus. Conta-se a história que na Segunda Guerra Mundial, um grupo de estudantes alemães se ofereceu para ajudar a reconstruir uma catedral inglesa, que tinha sido destruída e danificada por causa das bombas alemãs. Então, esse grupo de estudantes alemãos estão lá para ajudar a reconstruir aquela igreja. Bom, o trabalho começou a andar, começou a ser feito, mas, de repente, apareceu uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? Tinha uma estátua naquela igreja, uma estátua que ficava na frente da igreja. E aquela estátua era uma estátua de Jesus. Estava escrito assim na estátua: Vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós. E a estátua era de Jesus, estendendo os braços para frente. Mas com as bombas da guerra, as mãos da estátua se perderam. Foram danificadas. Ninguém sabia reconstruir uma mão. Imagina você fazer uma mão agora numa estátua que já está ali há não sei quantos anos. Então, a dificuldade era essa. E eles pegaram, reformaram a estátua como eles puderam fazer, colocaram a estátua lá, mas a estátua estava sem mãos. E agora? O que é que se faz? Coloca uma estátua de Jesus sem a mão. Depois de muita discussão, aquele grupo
decidiu fazer o seguinte. Eles disseram, nós vamos colocar a estátua lá assim mesmo e vamos mudar a frase. Em vez da frase ficar, vinde a mim, todos vós, a frase agora irá ser outra. E eles então colocaram a frase, Cristo não tem mãos, mas usa as nossas mãos. Cristo, aqui nessa estátua, não tem mãos, mas ele usa as nossas mãos. Irmãos, essa é a mensagem que Paulo está trazendo para a igreja de Roma, em Romanos 12. A obra de Jesus está nas mãos daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Então, se eu e você fomos colocados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então Deus agora quer usar as minhas mãos, os meus pés, os meus braços, os meus olhos, a minha boca, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Ele quer usar para a sua glória. Amém, irmãos? Qual foi a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20? Ide, portanto, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. Isso é o papel nosso. Isso é nós que vamos ir atrás das pessoas, somos nós que vamos ensinar a palavra para as pessoas, somos nós que vamos fazer, nós somos as mãos e os pés que Deus usa. Amém, irmãos? Ou você acha que Jesus vai descer para fazer o que você tem que fazer? Não. Na igreja, em Roma, os cristãos judeus estavam sendo rejeitados por um grupo maior de cristãos gentios. E justamente isso gerou uma tensão no relacionamento. Eram os crentes fortes e os crentes mais fracos na fé. Isso se tornou um ponto de debate que resultou no modo como Paulo respondeu então a carta de Romanos. Deus não quer o seu corpo dividido, separado, mas Ele quer junto, fazendo a sua obra. Amém, irmãos? O que é que o versículo 3 nos diz? Vamos lá, ler aqui o versículo 3 todos juntos, vamos lá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense mais do que convém. Mas pense de si em equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você já viu que esse texto, Paulo está falando, é como se ele dissesse assim mesmo, você não faz nada. Você não serve para nada, se não for para glorificar a Deus, por causa de Deus e para a glória de Deus. O que é o homem, irmão? Nada. O texto está dizendo aí, porque pela graça. E essa graça me foi, você nem comprou, você nem pagou por ela, você não fez nada. A graça já estava lá, ela só foi derramada sobre a sua vida. Mas ele diz, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, porque o nosso maior problema é começar a se achar. Ah, não, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. E agora, a bem da verdade é que esse tipo de evangelho é o evangelho que mais está sendo pregado por aí. É o evangelho do engrandecimento humano. Eu sou, eu posso, eu vou, eu faço, eu mando e Deus obedece. E o que é que Paulo está dizendo?
Não pense assim. Não pense mais do que você é. E você é apenas alguém que precisa da graça de Deus. Mas que pense de si com equilíbrio. Conforme a medida da que Deus repartiu a cada um. Quem colocou fé no seu coração? Foi o Senhor. Ele deve ser glorificado, amém, irmãos? Nós todos temos uma função na igreja, no corpo de Cristo. Todos nós temos dons, irmãos, porque todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Qual é o grande problema? É que alguns estão usando e outros não estão fazendo nada. Imagine, meu irmão, imagine. Para que serve um braço longe do corpo? Para que serve, meu irmão? É inútil? Mas por que ele é inútil? Você já viu aqueles filmes de terror? Tem a família Addams, que tem a mãozinha, né? Eu acho que tem crente que pensa que ele é a mãozinha. Porque a mãozinha, ela faz tudo. Ela é o pé, ela é a mão, ela pega as coisas, ela pula, ela corre, ela faz isso. Mas ela não tem corpo. Só que o grande problema de um membro fora do corpo, que a gente não percebe, é que o membro fora do corpo está morto. O membro fora do corpo está morto. Arranca seu braço, deixa ele lá. O corpo vive sem o braço, irmão? Vive? E o braço vive sem o corpo? Não. Mas tem crente que acha que vive sem a igreja. Tem crente que acha que vive longe da igreja. Tem crente que acha que ele diz que ele dá conta de viver sozinho. Ele não percebe que ele está morrendo, senão já está até morto, só falta enterrar. Ele acha que ele é o mãozinha, dá conta de fazer tudo sozinho. Irmãos, um braço longe do corpo é inútil. É inútil porque ele está morto. Nós pertencemos uns aos outros porque pertencemos primeiramente a Cristo. Descobrimos nossa liberdade para ser o que Deus quer que sejamos no corpo. Porque o corpo, ele usa como ele quer, porque ele é o cabeça do corpo. Amém, irmãos? No Novo Testamento, nós podemos ver diversas analogias que retratam e descrevem a igreja do Senhor Jesus. Ela é comparada a um edifício, a um ramo de uma videira, no entanto, de maneira especial, o corpo de Cristo, na visão não só do apóstolo Paulo, é visto como um corpo. Mas não qualquer corpo. O corpo que foi criado com um propósito, irmãos. Nós temos um propósito: glorificar a Deus acima de tudo. Glorificar a Deus acima de tudo.